A paz, igreja. Amém. Amém. O Senhor disse que onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos no meu nome, por lá eu estarei. E aqui estamos, Senhor, reunidos Sim, Jesus. em um só coração, num só pensamento, vos esperando com nossos corações e braços abertos para recebê-lo neste lugar. Verdade. Venha, Senhor, encha este lugar, Sim. enche os nossos corações com a sua glória, a tua honra, Aleluia, Jesus. e que faça, Pai, este lugar um ambiente, o seu lar. Proteja-nos e proteja aqueles que não puderam aqui estar. Seja abençoado e glorificado no teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Eu gostaria que me acompanhasse em Isaías 41, versículo 10. Que aqui diz o seguinte: Glória a Deus. não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ó, Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. glória a Deus. Amém, Jesus. Irmão, tem uma passagemzinha Meu Pai. que diz o seguinte: existia um homem, a esposa e uma filhinha, 2 aninhos. E ele, de uma certa vez, acaba de perder a esposa num acidente automobilístico. E ele foi ao enterro e, já voltando tarde para casa, já à noite, ele se fechou na sala, no escuro, e ficou pensando o que fazer da vida daquele momento em diante. Só tinha ele e a sua filhinha. E ali ele ficou recluso no teu pensamento e pedindo força para mudar de vida a partir daquele momento. Quando de repente ele olha pelo corredor, vê uma silhuetazinha andando para o teu lado, naquele escuro, meio penumbra, um travesseirinho nas costas, e gritando: pai, você está aí? Aí ele responde: filha, estou aqui. Pai, eu tenho medo do escuro, está escuro, eu não estou te vendo. Mas o pai está aqui, filha, o pai está aqui, pode vir. Estendeu a mão, e ela veio e tocou na mão dele. Ai, pai, que bom que você está aí. Ele pega a criança, colocou no colo e ficou em silêncio. E ela, ali nos braços dele, adormeceu. Ele levou ela para a caminha, aconchegou ela no bercinho dela e se pôs a pensar novamente. Então ele começa a orar: Senhor, está escuro. Eu tenho medo do escuro. Eu não estou te vendo. Eu gostaria de te tocar, mas não posso. Aleluia. Pai, o Senhor está aí? Bom, eu sei que o Senhor está em todos os lugares. E tenho certeza que o Senhor está me vendo. Aleluia. E também tenho certeza que o Senhor pode me ouvir. Em sabendo, Pai,
eu amanhecer, eu vou ter condições de ver, ouvir e sentir a tua maravilha. Aleluia. E eu tenho certeza, Pai, que a partir daí eu vou ter uma nova vida. Eu sei que eu posso contar com o Senhor. Aleluia. O Senhor nos fortalece em todos os momentos que a gente precisar. Verdade, Jesus. E eu tenho que mudar de vida, criar minha filha e do teu jeito, e vós vai me ajudar. Bem, essa é a historinha. Aleluia. Irmãos, aqui diz que realmente nós passamos por escuridão. Quantas vezes nos sentimos na escuridão, sem ver, sem tocar em alguém? Às vezes nós desesperamos, procurando um ponto de apoio, onde tocar. Ai, aqui está seguro. Quantas vezes a gente tem medo da escuridão. Mas, nesse versículo diz que o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer, a alegria vem. Amém. E isso é verdade. Porque quantas vezes nós passamos noites no escuro, em claro, mas no escuro, numa escuridão, num silêncio interno, sem saber o que fazer no amanhã. É verdade, Jesus. Então, toda vez que por acaso nos sentirmos no escuro, sabemos que tem um Deus. Aleluia. Nós não podemos tocá-lo, não podemos ver, mas Ele nos vê e nos ouve e atende o nosso pedido. Amém. Amém? Amém. Eu creio. Oremos. Amém. Querido Deus, aqui estamos, Pai, reunidos Sim, Espírito no Seu nome. de Deus. Venha, esperamos de braços abertos, nossos corações abertos, para te receber o teu louvor, a tua graça e a tua proteção. Fazer dessa nossa reunião, nosso culto, um suporte para que possamos ouvir a tua palavra, Pai. E nela nos submetermos e segurar um ponto de apoio para que continuamos a nossa jornada de paz e de luz. Abençoe a todos nós, aqueles que deixamos nos lares, que sejam glorificados com a vossa misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, Deus. Nós cremos nisso. Aleluia. Que tudo é uma fase, tudo passa nas nossas vidas. E nós vamos te adorar por conta disso. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor nesse tempo. Aleluia. Céus de Deus estejam abertos, Sim, Senhor. Deus. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me libertar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te
Eu te ajudo, Aleluia. eu te sustento, disse o Senhor. Nós cremos, grandes são as coisas que o Senhor ainda vai fazer. Grandes coisas já vivemos. Glória Mas a a Bíblia Deus. fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Aleluia. E não chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para cada um. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por isso nós vamos declarar. Aleluia. Sim, Deus. Com um ato profético, sim, pela fé, nós liberamos essa palavra sobre as nossas vidas, sobre esta igreja. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos.
mente. Coisas que você espera acontecer. Talvez você já está vendo sinais de algumas coisas que estão acontecendo. Como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Um sinal de que as coisas estão acontecendo. Mas grandes serão as coisas que o Senhor ainda vai fazer. Glória a Deus, amém, Que o olho Jesus. não viu, que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio, Para Senhor. aqueles que o buscam. Para aqueles que o temem. E isso é fé. Não é pelo que vemos. É pelo que cremos. Aleluia. Não é pelo que sentimos, mas é pelo que decidimos. E nós decidimos crer, nós decidimos confiar, nós decidimos esperar no Senhor. Aleluia. Como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. E Ele respondeu o meu clamor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa imaginar agora, trazer na sua memória tudo Aleluia. que você está esperando acontecer. Talvez não uma cura física, talvez Aleluia, é Jesus. a conversão daquele que ainda não se converteu, talvez é uma porta aberta, talvez é um negócio que precisa acontecer, talvez é uma bênção financeira, talvez é o seu ministério, é o seu chamado, talvez, eu não sei, planos, projetos, imagine algo no seu coração que você deseja acontecer e alinhe isso ao coração de Deus. Aleluia, Jesus. E se isso estiver de acordo com o coração de Deus, nós vamos declarar agora de forma profética. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. No mundo espiritual, todos os segredos de falência, Jesus, de todo derrota, de fechamento, Sim, Deus. os decretos de tristeza, de depressão, de desânimo, nós rejeitamos Sim, em nome de Jesus e declaramos os céus de Sim, Deus Deus. abertos sobre este lugar, sobre as Aleluia. nossas vidas, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Os planos do Senhor são infalíveis, são imutáveis, Sim, os Jesus. caminhos do Senhor são muito maiores, são muito mais altos. Sim, então nós Deus. declaramos em nome de Jesus as grandes coisas da Sim, parte de Deus. Deus Aleluia. se manifestando neste lugar, Glória nas a nossas Deus. vidas, nesta igreja, neste povo, neste bairro, Sim, Senhor, Deus. nas nossas vidas que estamos aqui em todas as áreas, Sim, Jesus. aonde nós necessitamos de grandes coisas, de Sim, grandes meu milagres Pai. da parte do Senhor. Chamamos o Rei do Espírito à Sim, Deus, existência, Todo-Poderoso. aquilo que não existe como se já fosse, tomamos posse pela fé, nos apropriamos do Aleluia. milagre, da cura, da resposta, da provisão, Sim, Deus. da porta aberta, da unção, da salvação, Sim, da Jesus. conversão, da transformação que o Senhor tem poder para fazer, em nome de Jesus. Amém, Grandes Jesus. coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós declaramos isso, Senhor, nós cremos naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Põe a mão na sua cabeça e diga isso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada a Deus. Glória, Senhor, ao teu nome, Deus Todo-Poderoso. Santo és tu, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Meu Deus, glória a Deus, Jesus.
Graças a Deus. A alegria do Senhor. Sabe quando você fica forte? Quando o Senhor fica alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Sabe quando você fica forte? Quando o seu Deus fica feliz. Aleluia! E sabe quando o seu Deus fica feliz? Quando a gente está forte. Quando você o obedece. Amém. Quando você o teme, quando você o respeita, né? Quando você o agrada. E como que a gente agrada o nosso Deus? Como a gente agrada a Deus? Fazendo a vontade dele. Com fé. A fé, sem fé é impossível agradar. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso ter fé. Vocês estão comigo aqui? Amém. Amém. Muito bem, então a gente vai ler Provérbios, o capítulo 3. Queria que você abrisse comigo. Ai, deixa eu ver.
Provérbios capítulo 3, do 1 em diante. Amém? Amém. Do 1 ao 12. Diz assim: Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão teus dias e te acrescentarão vida longa e paz. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Ata-as ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, ou seja, respeita ao Senhor e afasta-te do mal. Isso será saúde para o teu umbigo, medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, ou seja, o primeiro de todo o seu ganho. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente. Glória a Deus. E as tuas prensas irromperão de vinho novo. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da tua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ao filho, em quem ele se deleita. Amém? Amém. Gente, que tremendo esse texto. Muitas vezes a gente passa por algumas situações na nossa vida e a gente pensa assim: como eu vou sair disso? Meu Deus. Você já passou por alguma situação assim? Glória a Deus. Algumas. Algumas. Onde a gente diz: como eu vou resolver? O que eu vou fazer da minha vida? Verdade, Jesus. Primeiro eu quero te dizer uma coisa: tudo é uma fase. Você pode repetir isso? Diga: tudo é uma fase. Tudo é uma fase. E as fases passam. E as fases passam, apareceu. As fases passam. Então a gente precisa entender isso. Tudo é uma fase. Quando o faraó tem um sonho, ele sonha com 7 vacas magras, gordas, e depois com 7 vacas magras. E ali estava falando de uma fase que o Egito ia passar, uma fase de muita abundância, e depois viria uma fase de escassez sobre a terra. Mas tudo é uma fase. E as fases passam, elas terminam, elas encerram, né? Amém. E a segunda coisa, o que importa para nós é o que Deus quer me ensinar nessa fase que eu estou vivendo hoje. Porque tudo tem um propósito. E Amém. Deus não faz nada sem propósito. O propósito de Deus sempre vai ser nos ensinar, nos moldar, trabalhar em alguma área da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, quando a gente entrega ela para Jesus, não é mais por acaso. Verdade. Tem um propósito, tem uma razão, tem um porquê de ser daquele jeito. Aleluia. Então a primeira coisa que importa para nós é o que Deus quer me ensinar nessa fase. Quando você vai olhar para José do Egito, quando ele assume o governo do Egito, vem o tempo de vacas gordas, e ele usa de muita sabedoria de Deus e ele armazena muito em seus celeiros. Ele não gasta tudo porque eles tinham abundância. Ele armazena uma parte e guarda. Quando vem o tempo de vacas magras, eles tinham em celeiros guardados para sustentar o seu povo e os povos da terra inteira. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala que veio uma fome muito grande sobre a terra, mas no Egito tinha pão. Então, os povos de todos os outros países vinham até o Egito para comprar comida. Porque ali tinha alguém que soube administrar a fase boa. E aí, quando veio a fase difícil, ele soube como conduzir todas as coisas. Então, tudo tem um propósito. Em todas as fases, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Glória a Deus. Independente da situação, o Senhor nos ensina a confiar nele de todo o coração, como a gente leu ali no versículo 5.
Confia no Senhor com todo o teu coração. Se eu não estou conseguindo confiar de todo o coração, é porque eu estou me apoiando no meu próprio entendimento. Eu estou preso na minha razão, no que eu acho, no que eu penso, no que eu estou vendo com os meus olhos físicos. E na verdade a gente foi chamado para andar por fé e não por vista, não pelo que estamos vendo, não pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, mas pela fé. Fé no quê? Na palavra de Deus, nas promessas de um Deus fiel. E quando eu fico apoiado no meu próprio entendimento, isso me leva para o fracasso, isso me leva para o medo, isso causa insegurança, isso causa dúvida. E aí o salmista lá no Salmo 37, ele fala assim: eu já fui moço, hoje sou velho. Bem assim ele fala. Mas nunca vi um justo desamparado. O salmista fala desse jeito. Eu fui moço, hoje sou velho, ou seja, eu já atravessei a minha vida toda. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Então, quando você confia no Senhor, na sua palavra, Ele endireita os seus caminhos, Ele endireita a sua casa, Ele endireita a sua família. É verdade, Jesus. E Ele endireita também as suas finanças. Aleluia. Ele coloca tudo no lugar. Quando nós colocamos Ele no trono, no governo, e entregamos para Ele, porque confiar é crer. Quem crê, confia. E quem confia, obedece. Aleluia. Vamos repetir isso? Diga: quem crê, confia. Quem confia, obedece. Amém? Amém. Como é que eu vou provar para Deus que eu acredito naquilo que Ele está falando? Eu reajo segundo o que Ele está falando. Né? Nós não sabemos como Deus vai fazer, mas sabemos que Ele vai fazer. Aleluia. Então, quando o assunto é dinheiro, como eu mostro para Deus que eu confio nele? Semeando, Aleluia. dizimando, ofertando, reagindo. Glória a Deus. Porque é uma coisa que não tem... A área financeira das nossas vidas, você pode orar, profetizar, abrir jejum, fazer propósito, fazer campanha, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tiver uma semente depositada na terra fértil, tu nunca vai ter colheita. Verdade. É uma coisa que não é inevitável, é uma lei imutável, não tem como. Né? Então, como que eu vou dizer para Deus assim, ó, Deus, eu confio em Ti na questão financeira também. Eu confio em Ti para cuidar do meu casamento. Eu confio em Ti para cuidar do meu filho. Eu vivi isso no hospital semana passada. De uma coisa assim, uma batalha espiritual terrível na minha mente. E umas afrontas mesmo, umas provocações do inferno. E eu tendo que me levantar em oração e ungindo e repreendendo, expulsando, entregando meu filho aos cuidados de Deus. Deus, eu confio em Ti. Ele tem promessa, o Senhor está com ele. E ali eu fui. Então, Deus, eu confio em Ti. Eu confio a Ti todas as coisas. Como que eu vou Te provar, Senhor, que eu confio em Ti para cuidar do meu dinheiro? Semeando. Lançando uma semente. Depositando a minha fé aqui. Porque não é o valor, é a sua fé depositada. É verdade, Jesus. É assim. Então, não existe terra mais fértil do que o reino de Deus. Ele te dá uma colheita de até 100 por 1. Mas não é somente pela colheita, é porque nós confiamos no cuidado dele. É com verdade, os seus. Jesus. E aí Romanos fala assim para nós: se Deus não poupou o seu próprio filho por amor de nós, Ele não vai dar também todas as outras coisas? Verdade, Senhor. O que são questões financeiras? O que é dinheiro para Deus? É a menor das coisas. Para nós, às vezes, é uma das maiores e mais desafiadoras. Mas para Deus, não. Ele deu o próprio filho. Verdade. O que é dinheiro para Deus, né? Então a Bíblia fala que Deus conhece os que confiam nele. Eu quero te perguntar: o Senhor te conhece? Amém. Aleluia. Ele conhece os que confiam nele. Ele te conhece? Você tem confiado? Você tem depositado
todas as áreas da sua vida, inclusive as suas finanças ao Senhor, a matemática de Deus é diferente da nossa. A dele nunca erra. Quando você dizima e você oferta, você está mostrando que você confia em suas finanças a um Deus dono de toda a riqueza. Aleluia. E que vai suprir cada uma das suas necessidades. Glória a Deus. E porque você crê de todo o seu coração, Ele endireita os seus caminhos, inclusive a sua vida financeira. Aleluia. Amém? Amém. Quantos aqui querem uma vida financeira endireitada? Aleluia. Jesus, Glória a Deus. eu quero. Uma posse. Quantos aqui querem caminhos retos para andar financeiramente? Amém. Quantos aqui querem provisão, milagre, bênção? Quantos querem ter abundância, né? Não só para si, mas para poder também compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado. Eu quero. Amém. Eu E eu quero, recebo Senhor. nessa noite Eu recebo, toda em nome sorte de de bênção Jesus. reservada no reino do Espírito para nós. Amém. Mas isso requer de nós uma atitude. Então tome na sua mão a sua oferta, o seu dízimo, a sua semente. Você que tem algo para depositar no altar do Senhor nessa noite, traga com esse coração. Deus, essa é uma semente para te mostrar que eu confio minhas finanças a ti. Se tu cuida da minha casa, da minha saúde, da minha família, o Senhor cuida também do meu dinheiro. E nós confiamos em ti, Senhor, por isso depositamos essa semente no altar. Amém? Amém. Você pode trazer, estaremos orando em nome de Aleluia, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas sementes nessa noite e nós confiamos em Ti. Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que faz o impossível se tornar possível nas nossas finanças. Por isso está aqui, Senhor, a nossa semente de fé e de obediência à Tua palavra. Que o Senhor venha nos conhecer, nos encontrar fiéis nesta terra, também nas nossas finanças. E nós declaramos essa semente se multiplicando na vida dos Teus filhos de uma forma milagrosa e extraordinária, em 100 por 1, no suprimento de cada uma das necessidades do Teu povo. Que os céus estejam abertos, céus de prosperidade, de provisão, de chuva de dinheiro, de recursos, de milagres extraordinários que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, repreendemos a ação do devorador, o migrador, o cortador, o gafanhoto, o espírito da miséria, tranca-rua, demônios que agem na vida financeira deste povo e nas finanças desta igreja. Nós declaramos repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, lançado ao fundo do abismo, em prisões eternas até o grande dia do juízo final. Pedimos perdão ao Senhor por nossas falhas, por errarmos muitas vezes. Em nome de Jesus pedimos o Teu perdão e oramos para que o Senhor venha nos prosperar de uma forma abundante, Senhor. Que o muito, as grandes coisas do Senhor aconteçam na vida financeira do Teu povo para o louvor do Teu nome. Que essa obra cresça e apareça. Vidas sejam alcançadas, ganhas para o Senhor. Convertam-se a Ti. Essas sementes se tornem almas para Ti e vidas para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão do Senhor. Vamos receber o pastor Carlos Júnior para ministrar o meu no seu coração. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Graças e paz. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por esse culto. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus por essa oportunidade. Sim, Amém. Deus. De estarmos aqui cultuando ao Senhor. Hoje eu queria ministrar uma palavra que está no livro de Jó. Mas todos sabem, acredito que todos aqui conhecem a história de Jó, já ouviram falar. E no começo do livro de Jó, ali nos 2 primeiros capítulos, descreve tudo que ele perdeu. Amém? Amém. A gente vai ler no final do livro de Jó, 42, mas por enquanto eu preciso falar um pouco do início. Sim, Jesus. No início
início, Jó perdeu tudo que ele tinha, os seus bens, todos os seus bens. Não apenas os seus bens, mas todos os seus bens. No início ali ele perdeu todos os filhos. No início ali ele perdeu toda a sua saúde. Amém? Amém. Além de perder tudo isso, filhos, saúde e bens, ele ainda enfrentava a desaprovação da sua esposa, né? Aleluia. Que era alguém que estava ali, que poderia ser uma ajudadora, alguém para lhe dar forças num momento tão terrível, alguém que ainda o desaprovava, ou julgava, né? Verdade. Além da esposa, ele ainda tinha alguém que poderia ajudá-lo, que eram os amigos, mas em vez de ajudar, eles decidiram também criticá-lo. Os amigos questionavam a sua integridade perante Deus. Verdade, Senhor. Jó, como alguém que se mostrava tão fiel ao Senhor, ele estava sendo julgado por estar passando por aquela prova. Amém? Amém. Mas se somos, quando a gente é falho pecador, né? Verdade. Mas nem toda luta, toda guerra que a gente passa é por conta de pecados, por conta de falhas nossas. Tem coisas que nós temos que passar. E nem sempre tudo é consequência daquilo que fizemos. Não estou dizendo que o pecado não tem consequências, todos os pecados têm as suas consequências. Mas nem tudo que passamos é consequência de um pecado. É verdade. Não podemos generalizar como consequência. Há coisas que Deus nos faz passar, que no começo a gente não entende, só entende no fim. Amém? Amém. Mas hoje eu quero ler e falar sobre o início da história de Jó. Eu quero ler lá no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó. Amém? Nós vamos falar do final. E o título dessa mensagem hoje é Persevere na Fé. Amém? Amém. Jó 42, a partir do verso 1, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Tem algumas traduções que dizem diferente, né? E este que esconde o conselho sem conhecimento, por isso profere o que não entendia. Proferi o que não entendia. Ele disse que ele proferiu palavras sobre aquilo que ele não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. No 4, ouve e eu te suplico, eu falarei, exigirei de ti, e tu declarar-te a mim. Aleluia. Eu tinha ouvido de ti com os meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Portanto, abomino-me, arrependo-me em pó e cinzas. Aí assim foi que o Senhor, depois do Senhor ter falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elias, a Temanita, e a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Portanto, tornai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ao meu servo Jó, e oferecei por vós mesmos uma oferta queimada. E o meu servo Jó orará por vós. Por ele eu o aceitarei, para que não lide com vós conforme as vossas loucuras. Porque vós não falastes de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Elias e Temanita e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, fizeram de acordo com o que o Senhor lhe ordenou. E o Senhor também aceitou Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos.
Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos aqueles que conheceram e comeram com ele pão em sua casa. E eles lamentaram com ele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro e cada um brinco de ouro. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da segunda de Késia, e o nome da terceira de Querem-Hapuque. E toda a terra não se achava mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e filhas, e os filhos até 4 gerações. Então morreu Jó, sendo velho e farto de dias. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa ministrar a tua igreja nessa noite, Senhor, assim como o Senhor ministrou no coração, Pai. Que nada saia de mim, mas que teu Espírito Santo esteja ministrando através da minha vida, me usando para ministrar a tua igreja, Pai. Que essa palavra seja clara e certeira, Senhor. Que seja uma semente, Senhor, nessas terras férteis, Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então a gente vai falar do final da história de Jó, né? Assim como a gente já conhece por tudo que ele passou. É o último capítulo do livro de Jó, onde encerra a sua história, onde ele é justificado por Deus, né? Porque o livro tem 42 capítulos e ele sofreu 41, né? E só alcançou ali sua justificação no último capítulo, a sua honra, né? Tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Só um minutinho, eu vou tirar. Está esquentando. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos seguindo. Aleluia, Jesus. Então, aqui no final ele é justificado por Deus. Amém? Amém. Vocês viram que na história de Jó ele não tenta se justificar, nem com a sua esposa, nem com os seus amigos. Porque ele sabia que o único que podia justificá-lo é Deus. É verdade, Jesus. E muitas vezes a gente passa por situações onde a gente acha que a gente tem que se defender. A gente tem que honrar, como se diz, guardar o nosso nome, né? Honrar, não deixar ninguém falar mal da gente. E não é isso que Deus nos ensina. Porque não é na nossa força, não é na nossa experiência, na nossa sabedoria que vamos trazer a honra para o nosso nome. Amém? Amém. Deus é quem nos justifica. Ali no verso 2 em diante, já tinha do que nós vemos que Jó ele não tinha, assim, vivendo a vida dele como um homem justo, como diz a palavra do Senhor, ele não tinha muito ali do que está se arrependendo, confessando o pecado. A gente via ele sofrendo e talvez os amigos dele esperavam isso, que o Jó começasse a confessar pecado. Talvez a esposa dele também esperava isso, né? Verdade, Jesus. Ou se não tem, então amaldiçoa até Deus e morre, assim como ela fala lá no início. E Jó não confessou os supostos pecados, sabe? Ele não começou a dizer, Deus, eu quero confessar pecado tal, que ele não tinha. Ele não começou a inventar. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Aleluia. Amém? Ele não começou a inventar pecado para tentar achar um livramento, uma saída. Amém? Amém. Jó apenas
aceitou e suportou o processo. No entanto, Jó confessou a sua falta de fé. Aqui no verso 2 diz assim: eu sei que tudo podes fazer qualquer coisa e que nenhum pensamento pode ser impedido. Quem é esse que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso preferi nada proferir o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Então a sabedoria de Deus, ela supera toda a nossa sabedoria humana. Aleluia. Ela vai muito além. Nossa sabedoria humana, por mais a pessoa mais sábia que seja, ela não chega nem perto da sabedoria de Deus. Por isso que tem muitas coisas que a gente ainda não entende. Verdade. Amém? É muita coisa para nós, para esse corpo humano nosso, para essa carne suportar tamanha sabedoria. Aleluia. Amém? Nós não suportaríamos essa sabedoria. E aqui no 5 ele diz: eu tinha ouvido de ti com os ouvidos. Ele tinha o que ele conhecia de Deus, o que ele sabia de Deus, ele tinha ouvido. Amém? Amém. Mas ele diz assim: mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Forte Deus. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, a gente não se vangloria. Eu encontrei a Deus, eu vi a Deus face a face, É verdade. eu tenho intimidade com Deus. Não. A gente se diminui. A gente vê o quanto a gente é pó, o quanto a gente é pequeno. Exatamente. É verdade. Aleluia. Agora eu me pergunto, se Jó, que a gente leu aqui, como ele era reto, né, e justo, se ele confessou, tendo tudo isso, ele não negou a Deus, não blasfemou, não falou contra Deus. Se ele, vivendo tudo isso, confessou a sua falta de fé, ele confessou a sua falta de fé e a sua amargura durante a prova, porque ele ficou muito amargurado. Se ele confessou isso, a sua falta de fé, quem sou eu? Eu fiquei imaginando quem sou eu, né? Para achar que tenho fé, que eu sou cristão, eu sou o bambambam, né? A gente começa a ver um pouco de milagre, a gente começa a ver o mover de Deus e a gente acha que está voando, né? Verdade. Que está decolando. Exato. Mas daí a gente vê a vida de Jó, compara tudo que ele passou, tudo que ele viveu, e ele ainda assim confessou a sua falta de fé. Aleluia, Jesus. Quem somos nós, né, para acharmos que temos fé para ver Verdade, milagres? Senhor. Então, se a gente ainda não viu milagres, não viu as coisas acontecendo, com certeza ainda nos falta muita fé. Verdade, Senhor. Amém? Amém. Aí que a gente vê o quão pequena ainda é a nossa fé. Verdade. Fé essa que a gente precisa nutrir mais, precisa trazer mais para fora. Precisamos exercitar a nossa fé. Sim. A fé ela precisa ser exercitada, ela não é algo que cresce sozinho, que Exato. É verdade, Senhor. a gente precisa nutri-la. Amém? Amém. Aleluia. O importante diante de uma batalha é a sua postura. Verdade, Senhor. Assim como Jó teve uma postura. Quando passamos por uma guerra, a gente tem que ter postura. Temos aqui o seu Otaviano, né? Sabe muito bem que um pelotão, que um batalhão, ele, quando está em guerra,
Por mais que ele esteja perdendo homens, por mais que ele tenha baixas, eles não podem baixar a cabeça, eles não podem baixar a guarda. Verdade. Se eles estão com 100 mil, com 10 mil, com 5 mil, com 100 pessoas, eles têm que manter a postura até o final. Eles têm que manter a postura. Porque a partir do momento que eles demonstraram medo, que eles recuaram, que eles se acovardar, o inimigo vai vir com mais força. Exatamente. Por isso que quem está no comando tem que ir na frente, tem que chamar. Porque se baixar, é assim também com o time que está jogando. Né? Se aquele que está no comando demonstra fraqueza, todo o time perde. Todo o time também vai. Então, diante de uma batalha, você não pode demonstrar que está no seu semblante, que está inclinado a desistir. Porque se o inimigo vê que você já tem essa vontade, ele vai vir com força. É verdade. Para você realmente desistir. E não foi assim com Jó. Jó se manteve firme. Amém? Amém. Ele nem cogitou ouvir o conselho da sua esposa. Verdade. Os amigos de Jó, eles tinham um discurso para julgar Jó, baseado na sabedoria humana ilimitada. Aleluia. Por quê? Porque na nossa sabedoria humana ilimitada, se a gente vê uma pessoa sofrendo igual ao Jó, ali na palavra diz que ele perdeu tudo, ele perdeu, além de tudo, a sua saúde, ele teve feridas e uma espécie de lepra. Alguma passagem ali relata que ele raspava o seu corpo com caco de telha para tentar aliviar aquela dor, aquela coceira. Então só imagine o estado que não estava esse homem. Agora eu me pergunto, eu e você me colocando naquela época, qual seria nosso pensamento sobre Jó? Sendo uma pessoa que tinha tudo e de repente não tinha mais nada e perdeu tudo. A gente com certeza o julgaria. Verdade. A gente com certeza apontaria para ele e dizia, homem tolo, perdeu tudo, botou tudo fora. Esse está em pecado, esse está vindo o juízo de Deus sobre a vida dele. Isso é a nossa sabedoria humana. Jamais na nossa sabedoria humana a gente ia pensar, não, Deus está trabalhando com Jó, Deus está tratando. Verdade. Foi isso que aconteceu com os amigos de Jó. Amém? Amém. Vamos lá no versículo 10, que diz assim: O Senhor Deus mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Quando que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. Sabe? Todos julgaram. Deus conhecia o coração de Jó. Porque nós também no lugar de Jó, talvez, se víssemos pessoas que eram nossos amigos nos julgando, a gente ia querer distância, né? Porque pensar, poxa, essa pessoa era para estar me ajudando, está querendo me julgar. Mas não, Jó fez totalmente diferente. Ele orou pelos seus amigos, né? Porque vamos combinar, ter uns amigos igual o amigo de Jó, melhor andar sozinho, né? Com os amigos desses a gente não precisa nem de inimigo. Não. Exato. E ele provou. Mas sabe, Deus deu a recompensa para ele nesse momento que Deus, eu fico imaginando Deus vendo Jó e falando, não é possível. Na situação que ele se encontra, Verdade. onde muitos não teriam força de orar nem por si mesmo, ele estava ali orando pelos seus amigos ali, pelos seus acusadores, vamos dizer assim. Exatamente. Amém?
Então, aquelas pessoas que se sentiam muito à vontade em julgá-lo. Verdade. Porque a gente é assim. A gente se sente muito à vontade em julgar as pessoas. Sabe? A Misericórdia. gente não se sente incomodado. Verdade. A gente não se sente constrangido. Sabe, se a gente se sentisse tão constrangido em julgar como a gente às vezes se sente constrangido em elogiar uma pessoa, talvez tudo seria muito diferente. Porque às vezes para fazer um elogio a gente se sente constrangido e às vezes nem faz. Com medo do que aquela pessoa vai, né? A gente acha que elogiar uma pessoa vai nos diminuir, vai... Esse é o pensamento humano, tá? É verdade. Mas pouco ou muito a gente tem isso dentro da gente. E Aleluia, Jesus. E Jó orava pelos seus amigos. Então Deus, assim, o coração de Jó é algo que moveu o coração de Deus. Amém? Amém. Foi alguém que moveu realmente o coração de Deus. Jó, eu digo assim que Jó não deu muita escolha para Deus. Né? É verdade. É verdade. Não deu um serviço muito fácil. Aleluia. Então, o que eu quero com esse verso 10 aqui dizer para nós nessa noite? Para nós, ore por seus acusadores. É fácil? Não é. Porque é muito fácil orar por alguém que me pede uma oração. É muito fácil orar por um milagre, pedindo um milagre. É muito fácil orar pedindo portas abertas. É muito fácil orar por finanças. É muito fácil orar pelo seu Otaviano, né? Que é alguém que temos um bom relacionamento, né, seu Otaviano? Muito fácil ele me pedir uma oração, eu pedir uma oração para ele e um orar pelo outro. Agora, aquela pessoa que vem, bota o dedo na tua cara e te acusa, aquela pessoa que dá falso testemunho de ti, por essa é difícil orar. Verdade. Então, ore. Um conselho de Jó, vamos dizer assim, ore por seus acusadores. Aleluia. Ore por quem te critica. Amém? Amém. Ore por quem te persegue. Amém. Sabe, se uma pessoa te persegue e você retribui essa perseguição vai continuar. Sinto muito em falar. Exatamente, você está alimentando. Eu já vi um testemunho de alguém lá da igreja que tinha um perseguidor no seu trabalho. E aquela pessoa perseguia. E quanto mais ele pedia a Deus, tira essa pessoa de perto de mim, mais a pessoa estava perto, em cima e perseguindo mais ainda. E mais aquela pessoa tinha poder sobre ele, dentro daquela empresa. E a partir do momento que ele falou, mudou a sua oração, ele falou: Senhor, eu quero me acertar com essa pessoa, eu quero me reconciliar com essa pessoa e quero viver bem com essa pessoa. Sabe, ele se acertou com essa pessoa e essa pessoa saiu do caminho dele. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, aprenda a orar, não só para Deus tirar do teu caminho, mas para Deus fazer a vontade dele, quer nos ensinar. Amém? Amém. É Deus que vai te justificar, não é nós mesmos. Aleluia, Jesus. Em momento algum o Jó ficou dando desculpa, ficou achando, né, explicações para a sua situação. Porque às vezes estamos na prova, estamos na guerra e ficamos tentando explicar porque nós mesmos nos acusamos É verdade. daquilo ali, daquela situação. Então pare de fazer isso. No final de tudo, de toda a guerra, vem a nossa vitória. E Deus é quem vai nos justificar, não nós mesmos. Porque se a gente ficar falando,
vai ficar porque a gente falou e, né, e aquilo se deu por verdade. Mas não, quando a gente se cala e deixa Deus trabalhar, Deus agir, no final as pessoas vão ver que era Deus trabalhando e Ele nos justifica. Amém? Amém. Glória a Deus. E vocês sabem por que Deus abençoou a Jó? Porque Deus viu o coração de Jó. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Amém? Amém. Amém. Deus conhecia o coração de Jó. E Deus abençoou a Jó naquele momento, porque o coração de Jó não é aquele assim, não, agora Deus me deu o dobro que eu tinha, Deus me abençoou o dobro do que eu era, agora eles vão ter que me engolir, que agora eu vou esfregar na cara deles. Vingativo, né? Coração vingativo. Jó não tinha esse coração. Porque nós vemos no verso 10 que Deus o abençoou enquanto ele orava. Sabe? Deus estava vendo o coração de Jó. Por isso que Deus se permitiu abençoar Jó de tal maneira. Porque Deus sabia que Jó não ia tentar jogar isso na cara de ninguém. E a gente tem esse costume feio de querer jogar as coisas na cara das pessoas. E isso é tentar se justificar. Sabe? Aleluia. Quando a gente faz isso, a gente perde todo o brilho, toda a nossa vitória não valeu de nada. Porque nós mesmos estamos tentando nos justificar. Sem contar que perdemos a razão também. Aleluia. É Deus. Glória a Deus. Então, após Jó orar por seus amigos, Deus o abençoar, Jó viveu mais, deixa eu ver aqui só para não, aqui no finalzinho. Depois disso, Jó viveu 140 anos. E viu seus filhos e os filhos de seus filhos até 4 gerações. Então morreu Jó sendo velho e farto de dias. Imagina só que bênção. Ele viu seus filhos, seus netos, seus bisnetos e seus tataranetos. Glória a Deus. Amém? Amém. E para nós hoje em dia, né, se ver os bisnetos já é uma bênção tremenda. É verdade. Já viu até os tataranetos. E morreu farto de dias. Quando fala farto de dias é Deus, chega, né, Deus? Chega, né, Deus? Já deu. Deus, essa piazada correndo aqui. Glória. Sabe, é uma bênção que não tem fim, assim, é uma coisa gloriosa, Sim, Deus. né? A vida de Deus, a vida com Deus que Jó teve antes e depois. Amém? Amém. E o que eu quero dizer com isso? Você não vai morrer antes que se cumpra o propósito de Deus na sua vida. Não posso, não, Jesus. Amém? Amém. Nem você, nem o propósito vão morrer. Glória a Deus. Antes que se cumpra. O que Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu creio, Senhor. A única pessoa que pode atrapalhar o propósito de Deus na sua vida é você mesmo. É verdade. Não é seus amigos, seus inimigos, seus parentes, seus conhecidos. As pessoas podem falar, as pessoas podem julgar. Mas o que vai acontecer ou não é entre você e Deus. Verdade. Amém? Amém. Mas não se esqueça, porque é muito bonito a gente falar que você não vai morrer antes do propósito de Deus se cumprir na sua vida. Mas não se esqueça, é o propósito de Deus, não o seu propósito. Aleluia. Sim. Por isso que muita gente fala assim, poxa, mas tal fulano, Deus falou que ele não ia morrer enquanto o propósito de Deus se cumprisse na vida dele e ele morreu. E aí? Propósito. Mas não aconteceu na vida
Não aconteceu o que ele queria que acontecesse. Mas pode ter certeza que o propósito de Deus, de uma forma ou de outra, se cumpriu. É verdade, Jesus. Explicação, nossa sabedoria humana não suporta. É verdade. Amém? Amém. Mas tenha certeza, o propósito de Deus cumpriu. Amém. Amém. Às vezes vemos uma pessoa que morreu jovem e tinha tanta promessa, tinha tanto chamado, e a gente pensou, não, esse vai ser alguém grande nessa nação, e a pessoa morreu. E aí, morreu o propósito de Deus? Não. Não, porque nós não entendemos. Porque às vezes Deus queria salvar a família toda, não queria só ele. Sim, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Aleluia. Vamos ler lá em Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35 diz assim: não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, olha só, preste atenção no verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então não é antes de fazer a vontade de Deus, não, que você alcança a promessa. É depois de fazer a vontade de Deus. Isso, amém. Amém? Amém. O 37, porque por mais... Deixa eu ver aqui. Isso. Por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então o justo viverá pela fé. E o verso 37 aqui me pegou mesmo assim, me prendeu. Porque por mais um pouco... como é que é? O 36, desculpa. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É isso. Aleluia. Eu tive um padrasto que ele era linha dura, né? Uma pessoa mais de idade, por isso ele contava suas histórias, sofreu muito na vida, então ele era um pouco linha dura, né? Na criação, mais rígido. E ele sempre falava sobre a questão de fazer as tarefas da casa, as tarefas da escola. Ele dizia, porque na nossa mente de criança era assim, não, vamos brincar, vamos aproveitar, depois a gente faz a tarefa. Ele dizia, não, primeiro vocês fazem a tarefa de casa, as suas obrigações, vocês fazem a tarefa da escola, aí o tempo que sobra sim é para diversão. E assim somos nós com Deus. A gente quer diversão, entretenimento. Aí com o tempinho que sobra a gente quer fazer as obrigações, quer cumprir, quer dar que nem diz o apóstolo, quer dar uma oradinha, né? A gente não entrega o melhor do nosso dia para Deus. A gente entrega o que sobra, aquele tempinho que sobrou para orar. E talvez a gente só entrega aquele tempo para Deus para orar, porque a gente ainda precisa de alguma coisa ainda dele. É verdade, Jesus. Porque a gente ainda está com interesse em alguma coisa de Deus. Não por gratidão, por relacionamento. Misericórdia nas nossas vidas. Verdade. Amém? Amém. Então, depois que você cumprir aquilo que Deus propôs para você, você vai ver os milagres acontecendo assim, ó. Sem explicação. Amém? Aleluia. Amém, Jesus.
Nós cremos na salvação, por isso avançamos sem olhar para trás. Ontem a apóstola estava lendo Lucas 9 na escola de líderes. Acho que o senhor também não estava lá, né? Lucas 9:62, que diz assim: E Jesus disse: Nenhum homem tendo posto a mão no arado e olhado para trás é apto para o reino de Deus. O que isso quer dizer? Ninguém que aceita o serviço, aceita o chamado e olha para o passado, olha para o, né, ou bem um segundo pensamento, né, se eu, né, der uma folgada aqui, dar uma relaxada, quem lançou a mão no arado, ou seja, quem pegou o arado, ele já não pode mais olhar para trás, ele tem que olhar para frente. Amém? Amém. Ninguém que lança a mão no arado pode olhar para trás. Esse é o reino de Deus. Não tem uma fórmula mágica, não tem um jeitinho, não tem um atalho. Tinha um pastor que dizia que Jesus é o caminho e não o atalho. É verdade, Senhor. Amém. Isso é uma verdade. Jesus é o caminho, não é um atalho. Verdade, Deus. Então, nessa noite, que possamos refletir nessa palavra que Deus ministrou no meu coração e creio que também ministrou no coração de todos que ouviram nessa noite, sobre ter um foco, ter uma direção. Não é porque você está vivendo um momento de dificuldade que Deus se esqueceu de você, que Deus te abandonou. Porque Deus tem, assim como na vida de Jó, mais que o dobro para a sua vida. Amém. Deus não quer que você continue vivendo aonde você está hoje. Ele quer que você evolua, que você continue e siga em frente. Mas nós somos tão apegados com o passado, tão apegados com aquilo que nós temos hoje, temos tanto medo de perder aquilo que temos, temos tanto medo de viver o novo de Deus, que nós tentamos ficar nos justificando. Não precisa se justificar. Deus é quem nos justifica. A palavra é clara: o justo viverá pela fé. A palavra não diz o justo viverá se defendendo, a palavra não diz o justo viverá, né, lutando para se justificar, não. O justo viverá pela fé. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz, Deus, que o justo viverá pela fé, Senhor. Então, que possamos, Deus, nessa noite, tirar os nossos olhos do que é natural, do que é terreno, Pai. Que possamos entender que o nosso milagre não está na força do nosso braço, o nosso milagre não está naquilo que podemos fazer para o Senhor. Que nós possamos entender o Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, mas no Senhor. Que ao abrir nossa boca nós não pregamos a palavra que vem de nós mesmos, mas a palavra que vem do Senhor. Uma palavra de fé. E só podemos, Senhor, surtir efeito nessa palavra se realmente vivermos pela fé, Senhor. Pai, que possamos entender isso nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Queremos começar a viver, Senhor, pela fé, Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, nossos olhos do que é terreno, Pai. Não queremos nos apegar com aquilo que é terreno, Pai, mas queremos viver o novo de Deus. Que as pessoas olhem para a nossa vida, Pai, e vejam o quanto o Senhor é fiel conosco. Aleluia.
que as pessoas possam glorificar a Ti através das nossas vidas, Pai. Porque nós realmente estamos vivendo pela fé, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu santo nome. Nada acontece sendo a vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Aleluia. Mas Precisamos aprender a confiar em Ti, Senhor. Precisamos aprender a confiar em Ti. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aleluia. Nós cremos na Tua palavra. Todas as coisas cooperam para o bem Nós servimos a daqueles que Te amam. Nós servimos ao Deus de milagres. Nós servimos ao Deus de milagres. Aleluia. Glória. Aleluia. Exaltado. Toda honra, toda glória, Deus, pela graça, andará cheio. Tudo entregarei. Se por Ti, Jesus, retiro tudo me deixa. Aleluia. Aleluia. Tudo entregarei. Glórias ao Teu santo nome. Tudo entregarei. Aleluia. Se por Ti, Jesus, Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todas Aleluia. as coisas cooperam para o bem Aleluia. daqueles que amam a Deus. Verdade, Senhor. Então, procure relacionamento com Deus não só para pedir coisas, não para orar pedindo, só pedindo, só pedindo. Procure ter um relacionamento com Deus de intimidade, sabe? Porque a gente, com o nosso relacionamento humano com outra pessoa, sabemos que se a gente tiver um relacionamento com outra pessoa, onde nós só pedimos, só queremos algo daquela pessoa, a gente sabe que não dá certo. Verdade. Sendo pai, sendo mãe, sendo marido, sendo esposa, se a gente só sugar, se a gente só querer algo daquela pessoa, vai dar errado.
Então não podemos ser assim com Deus. Verdade. Temos que ter um relacionamento sem interesse, sem querer algo em troca. Exato. E a palavra diz que as bênçãos te alcançaram. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Você é filho. Amém? Amém. Você é filho. Nós somos filhos. E o Pai vai nos abençoar. Amém. Mas para isso temos que ter um relacionamento. Temos que nos portar como Sim, filhos. Jesus. Amém? Glória a Amém. Deus, Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Sim, Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse culto, Pai. Muito obrigada. Pelas palavras aqui ministradas, pelo Muito louvor, obrigada. Pai, pela abertura. Sim, Em sim. nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que foi ministrado nessa noite, Pai, que nós possamos guardar no nosso coração, Pai. Sim, Jesus. Nós que possamos ter mais fome, mais sede de Ti, Senhor. Esse relacionamento, Senhor, queremos ter mais desse relacionamento de intimidade contigo, Senhor. Queremos mais intimidade contigo. Senhor, que possamos ter, Senhor, dia após dia, mais vontade de estar contigo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa igreja, por cada um aqui nessa noite, por cada família representada, Deus. Sim. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa casa, o nosso lar, nossos bens, nossos pertences, Deus, tudo que nos diz direito a nós, Senhor. Sim, Deus. Esteja guardado por Ti, Deus, em nome de Jesus. O Senhor guarde a nossa ida até as nossas casas e nos dê o descanso, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui nessa noite, Pai. Em Sim. nome de Jesus, nós somos gratos por esse momento precioso que o Senhor nos concedeu. Muito em nome obrigada, de Deus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Glória a Deus. abençoe. Amém, Glória a Deus. Jesus. Boa noite a todos. Glória a Deus.